Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast Por Minhas Mamas, um lugar destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Um espaço onde falamos de vida, porque sim, existe muita vida além do câncer de mama. Uma vida atravessada por transformações, desafios, medos, recomeços e também por novas possibilidades. Nessa temporada, a gente está falando de muitos temas que seguem nessa jornada, e no episódio de hoje, nós vamos falar sobre Síndrome de Li-Fraumeni. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome. Talvez esteja ouvindo porque recebeu esse diagnóstico, porque alguém da sua família recebeu, ou porque vive a angústia de tentar entender por que tantos casos de câncer aconteceram tão cedo. E para essa conversa, para falar sobre síndrome de Li-Fraumeni, a gente quis unir ciência e experiência real. Está aqui conosco o Leandro Jonathan, que é médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, que esteve conosco também no episódio sobre mutação BRCA, e ele é membro fundador do Clube da Mama. E a Bel Costa, que é advogada, paciente com síndrome de Li-Fraumeni e representante da associação aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que a gente vai conseguir trazer muita informação aqui para todas as pacientes e para todos os profissionais que escutam a gente. E para começar, Bel, a gente já vai seguir aí com você. Quem que era a Bel antes dos exames e antes do diagnóstico, aos 20 anos, né? Você vai contar um pouquinho da sua história pra gente, mas quem era você antes do diagnóstico e como que você percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo para procurar ajuda médica? Nossa, eu costumo dizer que antes do câncer a minha vida era totalmente diferente, né? Eu era uma estudante de direito, uma menina cheia de sonhos, eu não sabia o que era sofrimento, câncer era uma realidade muito distante para mim, eu estava me programando para fazer um intercâmbio e eu coloquei silicone muito jovem, eu coloquei com 18 anos. E ali em julho de 2017, eu senti um nódulo na minha mama. Mas eu achei que pudesse ter sido alguma coisa com a prótese de silicone, porque eu ia fazer intercâmbio, né? Eu ia viajar dali uns meses. E aí é, eu procurei um médico, e um médico mastologista, e ele me examinou. E assim, de cara, já me examinando, ele falou que era um câncer. E eu fiquei assim, meu Deus, como, né? E eu comecei a rir de desespero, porque eu nunca vi ninguém sendo diagnosticado só com exame físico, mas é porque os gânglios da minha axila estavam bem inchados. E assim, em questão de 13 dias, foi tudo muito rápido. Eu fiz todos os exames, fiz biópsia e eu estava numa cadeira de quimioterapia. Então, eu era cheia de sonhos, tinha preocupações de alguém que realmente tinha a minha idade, para de repente eu lidar com a finitude da vida. Então, assim, foi muito louco, mas hoje, depois do câncer, eu sou uma pessoa mais madura, forte, que sabe, dar valor, não que eu não soubesse antes, mas que sabe dar valor e priorizar melhor o que realmente importa na vida. E, assim, apesar de toda a dor e de todo o sofrimento e amadurecimento forçado, eu sou muito grata pela jornada e pelos aprendizados que aqui eu tenho e carrego comigo. A gente vê, assim, né, você trouxe, né, você nunca tinha visto alguém com câncer aos 20 anos e uma pergunta que até eu ia te fazer e que você já trouxe logo no início, né, você procurou um mastologista que já Te valorizou sua ouviu. queixa, que te É. ouviu, que te examinou, que já identificou ali, né, é bom a gente pontuar que de fato o diagnóstico a gente faz depois da biópsia, né, a certeza do diagnóstico, mas o exame clínico às vezes já consegue direcionar a gente para uma suspeita maior ou menor. Então, isso que você trouxe, né, que você estava já com os gânglios inchados, então talvez ele já tenha tido uma suspeita clínica ali importante para já te falar que provavelmente era um câncer, mas infelizmente a gente vê um cenário de algumas mulheres na sua idade, né, mulheres muito jovens, quando tem um câncer de mama, de
demorarem um tempo até para de fato conseguir chegar nesse diagnóstico, porque às vezes a queixa não é nem ouvida, né, pode São ser até negligenciada negligenciadas. de: "Não, você é muito jovem, né, acho que não vai ser nada", enfim, esse nódulo é benigno e às vezes não ser nem investigada, então o quanto é importante, isso que você traz, né, do profissional ter te ouvido, ter te examinado, né, que a gente sempre bate nessa tecla para, de fato, já começar uma investigação. E um pouquinho, não sei, né, você já tem aí quase 10 anos, né, desse momento. Você lembra o que que foi para você o maior medo? Assim, se foi o diagnóstico, o medo do tratamento, do desconhecido, o que que foi mais impactante para você? Eu lembro como se tivesse sido ontem, quando eu tive o diagnóstico, né, porque eu fui ao mastologista de manhã e à tarde eu fui na clínica que eu fazia ultrassom das mamas. E aí a médica, ela me examinou, né, fez ultrassom e realmente tinha aparecido uma imagem que não era legal. Eu não lembro o BIRADS, mas assim, é aquele que é quase certeza, né, que é Uhum. um câncer. E ela passava o aparelho na minha mama e ela falava: "É, realmente isso aqui não estava aqui não, é preocupante". Então eu fiquei apavorada. Aí eu lembro, assim, que eu me tremia, chorava muito, minha mãe estava comigo. E aí era uma sexta-feira em julho, Hum, estava muito quente aqui. Eu lembro, assim, não sei se vocês já vieram a Brasília, mas, tem o Eixão, que são vias largas e a gente, atravessa, assim, a cidade, Brasília mesmo. E aí estava muito quente, aí estava com o vidro aberto, eu chorava, chorava, e eu falava: "Meu Deus, eu vou morrer, eu não realizei nenhum sonho, eu não casei, eu não fui mãe, eu não formei, eu não passei no concurso". E eu pensava: "É isso? Isso que é a vida?". Porque, assim, eu não tinha conhecimento que câncer tem tratamento, tem cura, porque a gente é muito tendente, até assim, eu acho que não hoje, mas naquela época, de ver filmes que o paciente Uhum. morria ou de ver novelas e, assim, só ficava isso na minha cabeça, que eu ia morrer e que eu não tinha vivido nada. Então foi apavorante. então foi, acho que muito pelo medo do desconhecido talvez, né, porque o que você É, conhecia era o que O você medo. tinha, né, de história presente ali dos filmes e novelas, que foi o que você trouxe, que de fato muitas vezes traz como um personagem, uma história que caminha, mas, né, como uma história triste, um enredo, que a gente sabe que felizmente hoje, na maioria dos casos, não é a realidade, né? A maioria dos pacientes vivem, e é por isso que a gente tá fazendo essas temporadas realmente para uhum, desmistificar e quebrar um pouquinho o tabu em relação a isso. E acho que tem 2 pontos que nesse primeiro momento eu queria trazer. Primeiro, lógico, ninguém quer esse diagnóstico, não é um privilégio para ninguém fazer diagnóstico oncológico, mas diante da história das histórias que já passaram aqui na jornada do podcast Por Minhas Mamas, a gente tem alguns relatos nessa jornada de pacientes que não foram ouvidas, abaixo dos 30 anos, com lesões suspeitas que elas precisaram buscar mais de um, 2, 3 profissionais. Tem um dos relatos de história que a paciente conseguiu um pedido de exame direto e foi num lugar e conseguiu fazer direto, porque ninguém pediu o exame para ela. Falava que ela era muito nova e que não era, e era muito parecido, 20, 21. Então, assim, nessa jornada, acabou, lógico, ali o exame clínico, talvez tenha levado esse profissional a delinear uma maior possibilidade, mas foi uma jornada que não é a realidade de todas as mulheres. Então, acaba sendo um privilégio, e não o diagnóstico, mas um privilégio ter sido ouvida nesse momento, porque a gente sabe que o diagnóstico muito jovem de câncer de mama ainda é algo que a sociedade e os médicos, as equipes de saúde, enfermeiros, muitas vezes de jornada de pública, né, que acaba fazendo a jornada das pacientes, ainda negligenciam porque você é muito jovem e isso não é para você, né? E dando gancho com isso, Bel, eu queria perguntar, então você encontrou o diagnóstico do câncer de mama aos 20 anos, e quando que você encontrou o Lifromene? então, aí nos 13 dias que eu já estava na cadeira de quimioterapia, né, então um pouco antes disso eu tinha ido conhecer o oncologista e realmente pela idade muito jovem ele falou: "Olha, não é comum, a gente vai eu vou te encaminhar
para um geneticista. E aí ele me indicou para a doutora Renata Sandoval, que é geneticista aqui no Sírio-Libanês, e fui conhecê-la e tudo, e ela falou de várias possibilidades, assim. Aí ela colocou, ela suspeitava que fosse BRCA. Só que como eu estava já naquele turbilhão de coisas, porque assim, eu fui só na doutora Renata, se não me engano, em setembro de 2017, ou outubro. Acho que foi setembro. E aí a gente colheu material genético. Mais uma vez, eu fui assim muito privilegiada, porque ela colheu meu material genético. Eu acho que foi saliva, não lembro, e a gente mandou para um laboratório nos Estados Unidos. E aí saiu. E aí ela chamou a gente para ir na consulta de retorno, né? E a gente foi, eu e minha mãe, quando eu falo a gente, é sempre minha mãe que tá comigo até hoje nessa jornada. E aí ela falou da Lipromene, só que como era tanta coisa na minha cabeça, eu não tinha percebido a proporção daquilo, sabe? Eu acho que de fato eu só fui perceber depois que eu terminei de fato o tratamento, né? Eu terminei quimioterapia, fiz mastectomia e estava ali tentando voltar à vida normal, mas é, foi isso. E aí eu recebi o diagnóstico. E eu acho que isso que você traz, a gente vai ter oportunidade, acho que ao longo do episódio, de abordar um pouco dessa nuance, né, do quanto que talvez no momento que você recebeu o diagnóstico da síndrome de Frommel não tenha impactado tanto, porque você estava numa outra jornada que você já estava tendo, né, todo o impacto do tratamento da doença, que acho que foi o foco maior nesse início, né? E talvez depois dessa primeira jornada que vamos lá, vamos retomar a vida normal, mas calma, essa vida normal vai ser um pouquinho diferente agora também. Mas antes da gente entrar nesse acompanhamento e tudo que você tem feito agora, queria que você falasse um pouquinho, assim, se você foi o primeiro caso na sua família ou se tinha depois, olhando para trás, o histórico familiar, tinha alguma coisa na família já de casos de câncer ou não? Então, eu sou adotada e minha Tá, mãe biológica faleceu de câncer tá. quando eu era bebê. Ela estava grávida e ela acabou falecendo. Eu nasci, acho que ela faleceu uns 3 meses depois. E aí, assim, provavelmente por isso eu posso ter tido tudo mais rápido, sabe? Uhum. E aí, bom, mas assim, desde o início todo mundo suspeitava Pela BRCA. sua idade, né? E E ela faleceu com a minha idade, salvo engano. Desculpa tá. interrompê-la. Não, imagina. Aqui é para vocês falarem, a gente que tem que ser interrompida. E acho que puxando um pouquinho o gancho até disso que você trouxe, que você é adotada, e acho que trazendo um pouco o Leandro agora para entender esse contexto, que também é um contexto importante para a gente quando a gente vai pensar em aconselhamento genético, né, Leandro? Então, uma paciente com diagnóstico de câncer de mama aos 20 anos. É, nesse caso, acho que fica mais claro para talvez todos os profissionais que a gente vai ter aí uma indicação de fazer uma testagem genética, mas como que a gente vai avaliar, o que que a gente deve, né, buscar, e nessa situação específica que a Bel trouxe, que ela é adotada, a gente tem, né, indicações diferentes, isso muda quando a gente vai avaliar? Isso, perfeito. Primeiramente, estou entrando na conversa, né? Gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade, Priscila e Tamires, e agradecer principalmente a Bel por essa rica oportunidade de estar aqui compartilhando, ouvindo, ela que está nos ensinando muito nessa discussão com a sua história. Nesse contexto, Tamise, é bem importante. Então, assim, um diagnóstico de câncer de mama numa idade tão jovem, a gente tem que levantar a suspeita de que esse câncer pode ter uma causa genética hereditária, né? A gente sabe que mesmo nesse cenário, a maioria dos casos não vai ter uma causa genética hereditária, mas aqui a probabilidade ela é maior, né? Uhum. E aí, nesse cenário, tem que ter uma forte suspeita para o gene, para alterações genéticas no gene TP53, porque alterações genéticas no gene TP53 pode ser uma causa de câncer de mama em idade muito jovem, e comparado com BRCA, pode ser uma idade mais jovem ainda. Então, a Uhum. hipótese aqui tem que ser considerada, principalmente num país como o Brasil, né? Uhum. Onde
alterações genéticas no gene TP53 associados com câncer de mama, esse é o terceiro gene mais alterado. Então, primeiro o BRCA1, BRCA2, o terceiro gene mais alterado em alterações genéticas associadas com câncer de mama na população brasileira, principalmente sul e sudeste, é o gene TP53. Então, essa na nossa população tem que ser uma consideração importante. E a sua segunda pergunta é: no caso da Bel, ela, pela idade, ela tinha critério absoluto, independente de histórico na família, de fazer a testagem. Mas um ponto importante é, quando você tem aquelas indicações que são limítrofes, e aí você vai olhar para o histórico na família, é um histórico não representativo, ou porque o paciente foi adotado, ou porque, por exemplo, você tem uma baixa representatividade de pacientes do sexo feminino na linhagem materna, na linhagem paterna, aí o critério do histórico familiar fica menos importante. E aí você deve levar outros critérios nessa indicação. Inclusive, o rol da ANS, que é super restrito nesse cenário, considera isso como uma indicação, que a gente tem que usar isso para indicar mais amplamente a investigação genética, porque a gente não tem o contexto do histórico familiar para ser avaliado. Só falando, o rol da INS seria as indicações para a gente conseguir fazer pelo convênio, né? Que Perfeito. é mais restrito do que o que a gente tem de recomendação pelos guidelines, pelo que a gente segue dos protocolos médicos, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que você trouxe duas questões que é bem importante agora a gente destrinchar e trazer para os pacientes. A gente começou o episódio falando de síndrome de Li-Fraumeni, e daí a gente citou TP53. O Perfeito. que é TP53? O que é síndrome de Li-Fraumeni? E já pode soltar o verbo de como que a gente começa a cuidar da paciente nesse cenário. Isso, perfeito. Então, assim, dentro do nosso código genético, nós temos diversas regiões, cada região com uma função bem estabelecida. Uma dessas regiões do nosso código genético é o gene TP53, né? Dentro desse gene, nós temos várias localizações. É como se fosse, imagine que o TP53 seria uma rua da grande cidade do nosso código genético. E nessa rua nós temos vários endereços. E aí, dentro do GNTP53, nós podemos ter alterações genéticas que levam ao não funcionamento adequado do gene, né? Eu costumo usar para os pacientes a seguinte figura de linguagem. É como se na rua do TP53 ali pudesse ter uma cratera. Aquela cratera vai fazer com que a rua naquele momento fique interditada, tá? Então, a gente tem variações genéticas, nós podemos ter variações genéticas dentro do gene TP53 que levam que o gene TP53 não exerça a função dele. Qual é a função? Ele é o guardião do nosso genoma, ele é o grande guardião. E aí o guardião não está funcionando tão bem. Então nós temos uma propensão maior ao desenvolvimento de alguns tumores, né? E isso, a manifestação dessa alteração genética foi estudada e descrita, né, por dois médicos, o Dr. Lee e o Dr. Fraumeni. Então, nós temos a síndrome de Li-Fraumeni. A síndrome de Li-Fraumeni nada mais é do que a descrição das alterações, das manifestações clínicas que podem, não quer dizer que vão ocorrer, mas que podem ocorrer decorrente de uma alteração genética no gene TP53, que leva a um funcionamento anormal. Fala um pouquinho pra gente, acho que você já trouxe, mas a questão do porquê que é tão importante a gente pensar nisso aqui no Brasil, né, em relação a ser uma maior probabilidade da gente ter esse tipo de mutação. Isso. É, por isso que eu quis usar esse exemplo, essa analogia da rua, porque imagina que o TP53 como uma rua ali, a gente tem diversos endereços. Então, essa alteração, né, essa alteração deletéria pode acontecer em diversos endereços. No caso do Brasil, num endereço específico, que a gente chama 337, a gente pode ter uma alteração genética. E essa alteração é muito prevalente na região sul e sudeste do Brasil, devido a um evento fundador, né, de um potencial tropeiro português
que nós tivemos, então, a proliferação, a disseminação dessa variante na região sul e sudeste. Então, devido a esse evento fundador, por um possível tropeiro português na região sul e sudeste, essa variante específica dentro do GNTP 53, que é a variante R337H, ela é muito prevalente na nossa população. E quando a gente está falando de alterações genéticas relacionadas com câncer de mama, ela é a terceira mais comum. Como que o especialista, que nem ali a Bel trouxe na história dela, que num primeiro momento, né, com base na história dela, enfim, foi pensado nas principais possibilidades, que é BRCA1 e 2, como você trouxe, né? Não é um equívoco isso. Mas nesse cenário, como que a gente olha para uma paciente e fala, isso aqui tem cara de Liferalmene, essa família deve ser um TP53 mutado. O que que são alguns red flags para nós ali como especialistas, como médicos, ou até para as próprias pacientes, quando elas estão escutando esse podcast, falam, opa, isso aqui tá casando com a história da minha família. Sim, sim. A síndrome de Liefeld-Romaine, ela pode evoluir, ela pode se manifestar, né? Ela com alguns tipos que a gente de tumores, que são os tumores mais relacionados com a síndrome, aquela manifestação que nós chamamos de mais clássica. Então, são famílias que podem ter câncer de mama em idade jovem. Então, uma manifestação é câncer de mama na pré-menopausa, mulheres jovens, tumores do sistema nervoso central, sarcomas, tanto sarcomas ósseos quanto sarcomas de partes moles, carcinoma de adrenal, que é uma glândula que fica ali muito próxima ao rim. Então, tumores de adrenal também podem acontecer na família. E vários outros tumores também que são descritos associados com essa síndrome. Então, quando a gente tem um histórico familiar com agrupado de casos, principalmente esses que eu citei, entre outros, a gente tem que considerar a síndrome de Liefeld-Romaine. E aí, com destaque para carcinoma de adrenal, tumores do sistema nervoso central, sarcomas e câncer de mama em idade jovem. E, Bel, acho que enquanto o Leandro estava trazendo essa parte mais técnica e a gente vendo você, acho que você foi fazendo assim com a cabeça em vários momentos, que acho que você, depois disso, deve ter buscado muita informação, se letrou muito, né? Hoje faz parte, é representante da associação aqui no Brasil. Então, com certeza, esse cenário mudou do momento que você recebeu essa informação para o momento atual. Mas lá naquele momento, né, acho que talvez quando você disse ali que caiu sua ficha, né, do que significava isso, o que mudou dentro de você? Bom, eu passei, assim, a ter consciência da necessidade de me cuidar. E, assim, ficou muito claro que eu não tenho controle de nada na minha vida, mas eu tenho controle do que eu posso fazer hoje, da minha parte. E aí, o que que é a minha parte? É fazer os exames, porque tem o segmento de exames, que o doutor pode falar assim, muito melhor do que eu. Estar em dia, ter aquela questão da autopercepção de qualquer coisa estranha que eu perceber no meu corpo. E foi assim que eu descobri uma recidiva em 2020, foi pela autopercepção. E, bom, assim, me alimentar bem, fazer a minha parte, sabe? E tentar viver a minha vida e não deixar de fazer planos. Eu acho que isso, assim, é o que mudou. E também me informar, sabe? Porque informação é poder. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos pacientes. Eu acho assim, que nada é por acaso na nossa vida. Então, eu fui procurar assim, outras histórias, lá na época que eu tive o diagnóstico. E eu não tinha achado ninguém da minha idade que falasse sobre câncer, sobre síndromes, enfim. E aí, minha geneticista tinha me falado sobre a associação lá nos Estados Uhum. Unidos. E, assim, logo que eu descobri o câncer, eu não ia para a faculdade, eu não fazia nada. Estava em casa, porque eu passava, assim, bem mal com o tratamento. E aí eu criei um blog. E nisso, eu entrei em contato com a associação de lá, tinha falado sobre a minha história e tudo. E aí, no ano seguinte, eles me convidaram para ir para o evento deles em Boston. E aí, no ano seguinte, né, nesse ano, veio o convite para ser representante do grupo de jovens e estou aqui desde então e
assim, sempre buscando opinião, sempre procurando falar abertamente, porque é muito comum que os pacientes não queiram falar sobre, ou pensem que a síndrome é uma maldição, falam que, ah, o câncer está na minha família há tanto tempo, isso é maldição, não quero falar. Então, eu acho que, assim, a chave é você ser bem informado, ter bastante opinião, aliás, ter bastante informação, e até para você descobrir o que que você pode fazer, quais são as suas possibilidades, e discutir, assim, em pé de igualdade, não que você não vai saber tanto quanto o Uhum, médico, mas você pode discutir as possibilidades com o médico. uhum. É, Acho que a gente pode puxar um pouquinho o gancho para a forma como acompanha aqui com o é, Leandro, e depois a gente vai voltar com você para entender para você como é. como tem sido isso. Mas, Leandro, fala pra gente então desse acompanhamento, né? Acho que você já trouxe ali que é um cenário que existe talvez um risco do câncer de mama, de outros tumores. Como que a gente vai acompanhar a paciente, que a gente faz um diagnóstico de Lifraumene? Como que costuma ser esse segmento? Então, isso foi muito estudado, né, pelo grupo canadense e também no cenário mundial, né, formas de fazer o acompanhamento dos pacientes portadores da síndrome de Li-Fraumeni. E então foi desenvolvido um protocolo que nós chamamos de Protocolo de Toronto, no qual nós iniciamos de forma precoce o rastreamento para os indivíduos portadores da síndrome e com exames específicos, né? Como eu disse, o espectro da síndrome, né, quer dizer, a manifestação da síndrome de Li-Fraumeni, ela pode ser ampla, né? Então, a gente precisa também fazer um acompanhamento amplo. Uhum, E aí, talvez um dos principais exames, né, para o acompanhamento da síndrome de Li-Fraumeni é uma ressonância com um protocolo específico de sequência rápida do corpo inteiro, né? uhum. Onde a gente faz um rastreamento do corpo todo. E isso é começado de forma precoce, numa idade jovem ainda para os pacientes, como a Bel já citou aqui. Junto com isso, a gente tem que fazer acompanhamento da mama, então a ressonância de corpo inteiro não dispensa um acompanhamento direcionado para a mama, que inclui exame clínico, que inclui mamografia, que inclui ressonância de mamas. Nós precisamos ter um acompanhamento dermatológico também muito regular para as lesões de pele e um acompanhamento endoscópico, porque lembrar que essas lesões, tanto do trato gastrointestinal, do estômago, do intestino, elas não são bem vistas por exames de ressonância, de tomografia. Então, de forma regular, endoscopia e colonoscopia também precisam ser realizados, né? Então, é um protocolo amplo de exames que o paciente vai começar a fazer numa idade precoce, mas que traz esse acompanhamento, como a Bel bem citou, é, próximo e que vai trazer até mesmo a segurança para o paciente que ele está sendo visto de uma forma integral. Eu acho que traz essa segurança, você mesmo trouxe, né, de maneira, eh, quando a gente escuta chega a dar, né, porque a gente sabe como que é acompanhar uma paciente Isso. Li-Fraumeni, né, todos nós temos uma paciente Li-Fraumeni na jornada e a gente sabe como é pesado a rotina de acompanhamento, mas é algo que traz o diagnóstico precoce e traz o controle, né, da síndrome nessas famílias. Mas eu queria trazer justamente esse cenário para Bel, de como é a ansiedade de tantos exames, como essa rotina de paciente de estar vivendo isso, né, porque é muita coisa, é muito exame, a cada 6 meses roda com resto de crânio, resto de mama, no outro 6 meses resto de corpo inteiro, a cada 2 anos as endoscopias, colono, e parece que não sai daquele lugar onde sempre está em exames, né. Como é para você essa vigilância constante e como que você está lidando emocionalmente com isso também, não só lidando com a rotina disso na sua vida? Eu me sinto um malabarista com vários pratinhos em cada mão, porque é muito louco, assim, é isso que você falou, não, nunca tem descanso, sabe? Mas assim, eu aceitei, eu internalizei que assim, é, é o jeito, é o que eu tenho que fazer, não tem como fugir disso, e pensar que é uma forma de me manter viva e de viver, assim, porque eu tenho muita essa urgência de viver, então eu quero fazer os meus exames, mas eu sou muito ansiosa, não vou mentir, eu não vou dizer que eu não sofro, eu sofro. Porque não é fácil, né? Assim, a ressonância de corpo inteiro eu faço com anestesia geral.
E aí eu fico muito ansiosa no pré, no pós, e eu tento me manter ocupada, sempre. Então, para não ficar pensando muito nisso. Então, eu sempre estou lendo, eu sempre estou estudando, eu sempre estou fazendo alguma coisa, assistindo alguma coisa. Porque eu acho que quando a mente fica vazia, nesses momentos próximos do exame ou em semana de exames, a gente pira se a gente não ocupar a mente e não souber equilibrar as coisas. Então, assim, é o que eu tento fazer, viver um dia de cada vez e controlando a ansiedade na forma que dá e sabendo que, assim, os exames servem justamente para se achar um câncer, curar no início e saber que tem cura, maiores chances de cura um câncer diagnosticado no início, né. Não sei se eu respondi, mas é isso. Sim. Não, isso é exatamente isso que você trouxe, né, a intensificação dos exames vai muito nesse sentido, e acho que o Leandro pode trazer um pouco pra gente, né, do quanto a gente tem de impacto disso na realidade, né, e claro, não são exames fáceis. Acho que para quem já fez ressonância de alguma parte do corpo, sabe o quanto é chato fazer ressonância, né, um exame que, enfim, é barulhento, você não pode mexer, enfim, né, você até trouxe a experiência, né, Bel, que você acaba fazendo com anestesia, porque realmente é um exame difícil de ser feito. Mas a gente realmente tem esse impacto em fazer diagnóstico precoce. Fala um pouquinho pra gente, Leandro, só nesse sentido, assim, do quanto isso acaba sendo importante nessa situação. Isso é muito importante. Então, o impacto do rastreamento já foi demonstrado, né, num follow-up longo, maior que 10 anos. A gente sabe que os pacientes que têm a adesão ao protocolo de Toronto, eles têm um melhor desfecho, né, em diversos aspectos. Então, o protocolo está muito bem estabelecido. E eu acho que um ponto importante é nós, como equipe de saúde, nós orquestrarmos o programa de rastreamento para que seja factível para o paciente. Uhum. Acho que principalmente num cenário como a Bel viveu, né, que ela já teve um diagnóstico oncológico, então normalmente o paciente já tem um acompanhamento com o oncologista, e aí tem o oncogeneticista. Se a gente não cuida, é um paciente que está fazendo exame todo mês, Uhum. sabe? Então eu sinto muito essa responsabilidade nos meus pacientes que eu acompanho portadores da síndrome de Li-Fraumeni, de tentar orquestrar para centralizar os exames, sabe? Uhum. Porque senão a vida do paciente gira em torno de exame. E a gente pensa assim, gira em torno de exame, de marcar, de fazer exame. Não, gira em torno do exame do pré e do pós, como a Uhum. Bel bem diz. Uhum. É uma roda de ansiedade o tempo todo, aguardando resultado, aguardando consulta para checar. Então, acho que é bem importante a gente facilitar isso, e o paciente tem uma claustrofobia, vamos fazer a ressonância sedado. Então, é ter alguém que vai estar orquestrando isso. Eu acho que isso é muito importante para a gente manter a adesão a médio e longo prazo. E como um adendo, eu acho que a gente tem boas perspectivas, né? Muito tem sido estudado no mundo de metodologias adicionais e complementares de rastreamento que talvez vai nos permitir no futuro diminuir um pouco a carga de exames radiológicos e a gente começar a fazer rastreamento por exames de sangue, por biópsia líquida. Isso tem sido muito estudado, não está pronto para a prática clínica, mas muitos estudos estão buscando avaliar essas modalidades, inclusive em pacientes portadores de mutação no BRCA e Li-Fraumeni. Então a gente tem boas perspectivas da ciência vindo em nossa ajuda nesse cenário. E a gente tem essa questão, né, que é uma dúvida das pacientes. A gente sabe que a ressonância não é como a tomografia em termos de radiação, mas essa dúvida é uma dúvida frequente do consultório nas pacientes que precisam fazer um acompanhamento como o acompanhamento da síndrome de Li-Fraumeni, essa exposição à radiação dessas pacientes, né, elas, apesar de não ser uma radiação ali, a ressonância, mas essa dúvida existe como se Sim. fosse, porque num primeiro momento a paciente não consegue distinguir o papel desse exame, o real efeito desse exame na Isso. vida dela. E também há exames que eventualmente a gente realmente precisa evitar nessa síndrome, porque os colegas médicos não especialistas também precisam, né? E a gente precisa munir a paciente dessa informação, porque a paciente tem uma dor abdominal, lógico, num quadro único, pontual, não é o problema, mas muitas vezes ela vai ser exposta a radiações que ela não deveria, inclusive até pelo contexto da síndrome ser exposta, e a gente precisa munir ela dessa informação para ela conseguir se defender de um lugar onde ninguém sabe, às vezes, o que significa aquela síndrome, né? Como que você explica isso pra gente?
Isso é bem importante, principalmente estudos em modelos animais, que nós chamamos de pré-clínicos, sugerem que pacientes portadores da síndrome de Li-Fraumeni, eles têm uma maior sensibilidade à radiação ionizante. Então, para esses pacientes, sempre que possível, a gente vai evitar métodos de radiação diagnósticos e terapêuticos. Então, raio-x, tomografias, sempre que possível, não é a modalidade de escolha para o paciente com Li-Fraumeni. A gente vai evitar. Aqui uma exceção é a mamografia, tá? Isso precisa ficar bem claro, porque muitas vezes os pacientes falam, eu tenho que evitar a radiação, então eu não vou fazer mamografia. Mas a gente considera que a mamografia, a relação custo-benefício de rastreamento para uma paciente com Li-Fraumeni, ela é positiva e a gente recomenda, tá? Mas, e também radiação terapêutica, né, Priscila? A gente, sempre que possível, que a gente puder evitar, por exemplo, para uma paciente com diagnóstico de câncer de mama, que a gente puder fazer uma abordagem cirúrgica que possa poupá-la de fazer radioterapia, a gente vai fazer isso. Mas isso tem que lembrar que isso tem que ser discutido com cautela, porque uma paciente que tem uma indicação clara de fazer radioterapia adjuvante, que aquilo vai aumentar a chance de cura dela, a gente não pode contraindicar, mesmo ela sendo portadora da síndrome de Li-Fraumeni, porque a gente precisa ajudá-la a curar daquele problema que ela está tratando naquele momento. Tá com um abdômen agudo, né, uma dor abdominal forte, ela precisa fazer uma tomografia para elucidar aquele quadro, não vai ser uma contraindicação absoluta, mas não é o método de escolha nos exames de rotina. Perfeito. Excelente. E acho que puxando até essa questão do, né, você trouxe um pouco já do tratamento, enfim, né, que a gente vai pesar um pouco a indicação cirúrgica, talvez com essa questão da radioterapia também, mas puxando um pouco para a questão de pensar em redução de risco também. Seria uma situação da gente pensar em fazer uma mastectomia para evitar um tumor de mama? Então, entra naquela categoria, né, de alterações genéticas de alta penetrância, né, um termo super técnico, mas para dizer assim, que essa é uma categoria que a gente considera, sim, como uma opção fazer a cirurgia mamária redutora de risco, né, ou bilateral para quem nunca teve um diagnóstico, ou uma cirurgia contralateral para quem já teve o diagnóstico. Essa sim, porque a gente entende que para as pacientes do sexo feminino, dados brasileiros sugerem que um dos principais riscos é o risco associado com o câncer de mama. Então, uma vez que você faz uma cirurgia como essa, você vai ter um impacto importante na redução do risco dessa paciente ter um câncer de mama. Então, essa é uma discussão, sim, que a gente precisa ter com as pacientes e também, como uma segunda opção, o rastreamento de alto risco, que precisa ter uma boa adesão. Ótimo. Bel, eu queria devolver para você uma pergunta dentro desse cenário, né, de rastreio, de acompanhamento, de carregar essa informação de eu sou portadora de uma síndrome e, ao mesmo tempo, carregar esse lugar de fala que você tem hoje de cuidar de uma associação que, né, vai munir pacientes com informação. Então, aonde você falou muito da sua mãe, que te acompanha e é a sua rede de apoio, né, e tá com você em tudo, mas hoje você é a rede de apoio de outras mulheres. Hoje você tá nesse lugar de apoiar, né? Aonde, fora sua mãe, você encontrou maior apoio psicológico específico para síndrome? Ou se no momento em que você fez seu diagnóstico você não encontrou, talvez você não tenha naquele contexto de alguns anos atrás, não tenha encontrado. E como hoje você vê que isso mudou através da associação, através daquilo que as pacientes já têm uma voz completamente diferente nesse cenário? Bom, no início realmente não tinha paciente, mas eu recebi o diagnóstico de uma geneticista, que é a minha geneticista até hoje, a doutora Renata, e eu acho que faz toda a diferença um médico que te escuta, que te explica, que desenha no papel se for necessário, e te direciona para a associação. Acho que foi justamente por isso, assim, para encontrar outros pacientes. E isso foi muito importante para mim, né? Foi ali onde eu busquei apoio num primeiro momento. Depois eu conheci a associação e fui para o encontro de jovens e foi muito legal, porque eu conheci jovens do mundo inteiro que tinham a síndrome e foi muito interessante ver como cada um deles lidava, e assim, pessoas com idades aproximadas à minha e estavam lidando pelo mesmo. Então, assim,
quando você encontra com alguém que passa pelo mesmo e sente a sua dor, é diferente de conversar com uma amiga minha que tem a minha idade, mas que vive uma vida completamente diferente, assim, porque basicamente eu tô aqui lutando pela minha vida, não diminuindo o problema dos outros. Mas pacientes se entendem, sabe? Então, foi ali onde eu busquei bastante apoio. E é muito legal, porque, assim, é uma experiência incrível, esses workshops, porque eles realmente, assim, trazem informação e eles buscam mostrar a importância de você ser empoderado e de você buscar fontes confiáveis e de você estar fazendo o seu acompanhamento de forma certinha. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, foi estar acompanhada de bons profissionais e, em segundo lugar, a questão da associação e eu sempre busco me manter informada. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá atrás. E aí, eu acabei tomando esse lugar de fala, né? Eu tenho esse lugar de fala e eu acabei, assim, me especializando em direito à saúde, para poder ajudar outros pacientes que passam pelo mesmo, com questão de exames, plano de saúde, porque a gente sabe que é tudo muito burocrático. E assim, graças a Deus eu sou privilegiada. Eu tenho muita noção que eu sou bem privilegiada em questão, assim, de ter acesso à saúde, a tratamento, exames, tudo que eu preciso, eu tenho. Mas essa não é a realidade, assim, do Brasil, dos outros pacientes. Então, assim, um apanhado geral. Ah, ótimo. E acho que um pouco do que você trouxe até da questão, né, com as suas amigas às vezes, né, dessa dificuldade talvez de troca, por ser uma realidade que às vezes está muito distante. E que você acabou, né, encontrando na associação outras pessoas, né, com a síndrome, passando pelo mesmo momento que você, e talvez seja ali uma grande rede de apoio para você. Mas em relação a apoio, com certeza, né, você ter o acesso ao aconselhamento genético, a gente falou disso no episódio de BRCA, como isso faz diferença, né, e como isso já te traz uma informação de uma maneira completamente diferente do que quem não tem esse acesso. Mas você teve algum outro tipo de apoio psicológico, enfim, e como que vocês abordam isso, por exemplo, na associação? Vocês têm alguma conversa nesse sentido de segmento psicológico? Sim, eu fiz terapia na época. Eu participei de um grupo de apoio de pacientes com câncer, mas não com síndromes Uhum. genéticas. E também, assim, acho que a questão da fé me ajudou muito. Eu sou espírita e eu acho que é importante, independente do que você acredita, em apegar. A Uhum. fé, a espiritualidade, eu acho que isso vai muito bem, meditação, e conversar com outros pacientes. Eu acho que, assim, foi isso que me ajudou bastante. E Leandro, ela trouxe então esse papel da rede de apoio e a gente traz histórias em diversos cenários do Lifraumene. Acho que todo mundo tem uma história de uma família, mas assim me impacta muito que uma das minhas pacientes que hoje eu faço seguimento do Lifraumene dela, concordo com vocês sobre a gente tentar centralizar em alguém, então eu tenho algumas pacientes que são centralizadas em mim nesse cuidado, assim, porque senão quando a gente vê a paciente tá fazendo mais exame do que devia, porque um pediu, o outro pediu, o outro Exato. pediu e a paciente só vai acatando todo mundo, né? Exatamente. Então a gente estava nisso, mas até a gente chegar nesse diagnóstico, a história dela é muito interessante, assim, a forma como a gente chegou no Lifraumene. Mas depois a gente olhou para trás e, assim, ela falou: parece que na minha família tinha uma brincadeira no interior, na família dela, que ela falou que aquela família toma água do câncer, assim, porque era algo que todo mundo teve o diagnóstico. No entanto, depois que a gente fez o diagnóstico para ela, a gente começou a levar esse diagnóstico para a rede da família próxima. Nem todo mundo quis testar, e alguns testaram e foram positivos e não decidiram não seguir. Como é isso? Como que a gente aborda essas famílias nesse aconselhamento? Quem deve testar? E, em especial, a síndrome de Lifraumene traz um papel um pouco diferente em relação às crianças e às idades mais baixas, né? Diferente do BRCA1 e 2, que é uma das outras que a gente fala tanto, que meio que a gente deixa para aquela idade da vida adulta, inicial da vida adulta, para testar. Já a síndrome de Lifraumene na criança tem um papel diferente. A gente queria que você falasse um pouquinho disso.
Isso. Como eu citei, por exemplo, nós temos alguns diagnósticos associados à síndrome de Li-Fraumeni que já podem acontecer já na primeira infância, inclusive no primeiro ano de vida. Um exemplo são os tumores de adrenal, né? Os carcinomas adrenocorticais. Então, entre outros diagnósticos. Então, diante disso, ah, nós já temos a indicação, essa é uma das poucas síndromes associadas com câncer hereditário, que nós temos a indicação já de testar na infância, porque para os pacientes pediátricos portadores da síndrome de Li-Fraumeni, nós já vamos começar o protocolo de Toronto pediátrico já na infância, e aquele acompanhamento, precisa ter um acompanhamento também muito alinhado ali com o geneticista e com o pediatra. Então, sim, para os pacientes, né, uma vez que a gente identifica um membro da família portador da síndrome de Li-Fraumeni, nós vamos fazendo o que nós chamamos de testagem em cascata, nós vamos testando os familiares de primeiro, segundo, terceiro grau, né, de acordo com o acometimento, e sim, há indicação já de testar os pacientes pediátricos, porque nós já vamos iniciar esse acompanhamento direcionado também para eles. Perfeito. Ótimo. E em relação, Bel, acho que puxando um pouco um ponto que você trouxe lá no comecinho da nossa conversa, né, de quando você recebeu o diagnóstico do câncer de mama, que você parou e pensou, mas calma lá, tem tanta coisa que eu queria fazer e essa urgência, né, com tanta coisa que eu queria fazer e eu ainda não fiz, e você já trouxe isso também, que hoje você tem uma urgência de viver. Como que ficou essa sua programação, né? Você trouxe, né? Cara, eu quero estudar. Hoje você já se formou, enfim, já está ligado à associação. E como que fica esses planos, né, em relação, por exemplo, à maternidade, que foi uma coisa que você trouxe. Como que ficou essa programação para você depois do câncer de mama? Então, com câncer a gente aprende que a gente não tem controle de nada, mas eu ainda tenho os meus sonhos. E tá Então, eu certa. já tenho, Tem que ter muito sonho é, mesmo. acho que é combustível, né, para viver isso. Uhum. Então, assim, eu já sou advogada há 5 anos. Eu fui advogada voluntária no plano de saúde da Defensoria aqui do Distrito Federal. Eu tenho umas páginas que, assim, busco ajudar outros pacientes, ajudando de forma pro bono mesmo. Mas hoje eu estudo para concurso, já tem 2 anos e meio que eu estudo para ser procuradora. Assim, acho que é meu cargo dos sonhos. E sobre ser mãe, eu tenho o sonho de ser mãe, e eu quero ter uns 3 filhos, mas eu quero adotar, assim, já é muito claro na minha cabeça, eu Uhum. não tenho sonho de engravidar, e eu nunca tive, olha que engraçado, antes do Uhum. câncer. Nunca tive esse sonho de engravidar, eu quero ter minha família, e viver bem, sem câncer, e com muita saúde. Viajar, é isso. E só puxando o gancho do que você trouxe aí das suas páginas, pode fazer propaganda, tá? Aham. Fala Isso. aqui pra Aham. gente. Tá. Tem a LFSA Brasil, é LFSA Brasil, que é, assim, é um braço da Associação dos Estados Unidos Uhum. aqui no Brasil. E a LFSA Youth, que é os jovens, é uma comunidade de jovens, assim, do mundo inteiro, com Li-Fraumeni. E tem LFSA América Latina, salvo engano, eu tenho que confirmar. Mas é isso. E tem o Câncer Sem Tabu, que já tem acho que tem alguns meses que eu não tô postando lá, mas eu era super ativa, postava informações sobre advocacy, sobre, enfim, câncer e direitos, porque eu acho que é uma dúvida muito grande dos pacientes, que não sabem os direitos básicos deles. E são coisas, assim, que parecem muito fáceis para mim, mas que eu vejo que não é para a população Uhum. em geral. Então, assim, eu quero ser útil para outros pacientes. Eu, assim, logo que eu passar no concurso, eu quero abrir uma associação de fato formalizada para ajudar esses pacientes de forma jurídica. Ótimo. Perfeito. Não, e eu te conheci pelo Câncer Sem Tabu, né? Assim, foi o que acabou conectando a gente, foi uma das suas páginas, que é excelente o trabalho que você faz lá, que você traz de uma maneira muito didática, muitos conceitos que às vezes ficam perdidos, enfim. E o nosso intuito aqui como ONG também é muito disso, né? A gente sabe o papel que a informação tem, e a força que isso tem na jornada de tantos pacientes.
É isso mesmo. E para a gente quase encaminhar para a reta final, a gente quer fazer um pergunta e resposta rápido para o Dr. Leandro, para colocar ele nessa enrascada de final de temporada de podcast. Mas eu acho que vai trazer respostas que a gente já teve ao longo desses 2 episódios ricos e importantes em termos de síndrome genética, mas que eu acho que muitas vezes volta a pergunta, né? Então, quem tem uma síndrome genética necessariamente vai ter vários cânceres e vai ter um diagnóstico? Isso é uma verdade ou um mito? Não, é um mito. Principalmente nesse cenário que a gente está discutindo aqui, o espectro é muito amplo e a gente não tem uma penetrância de 100%, principalmente relacionado com as variantes que nós estamos discutindo Aqui aqui. no Brasil. Descobrir cedo pode mudar prognóstico, pode mudar a chance de cura e cuidado? Sim, com certeza. Tá, e aí acho que bate muito do que a gente trouxe da questão da vigilância, né? Familiares não precisam saber se eu não quiser falar. Essa é mais difícil. Essa é difícil porque aqui tem uma liberdade individual que precisa ser compreendida, trabalhada e respeitada. E muitas vezes eu já tive casos assim, Priscila, você não resolve esse tema em uma, nem duas, nem três consultas, tá? Mas lembrando que o papel de difundir essa informação na família é um bem comunitário tremendo que você está trazendo para sua família e abrindo para eles uma grande janela de oportunidade. Mas isso precisa ser trabalhado junto com a liberdade individual. Essa foi uma pegadinha, uma enrascada para você. Difícil. E uma que acho que vem para Bel. Ansiedade faz parte da jornada e merece cuidado? Sim, merece, faz parte, acho que é impossível você ter 100% o tempo inteiro, então é importante fazer terapia, buscar ajuda, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, acho que a gente não precisa ter medo de ir ao psiquiatra, e porque a gente precisa viver bem, assim, são muitas coisas para lidar, né? Então, tá tudo bem pedir ajuda. E Bel, se você pudesse encontrar a Bel aos 20 anos de idade, o que você gostaria que tivessem dito para ela? Ou o que você diria para ela? Eu diria, calma, não é uma sentença, vai ficar tudo bem. Só tenta fazer o tratamento direitinho. Tenta não, faz o tratamento direito que vai dar tudo certo. E se você hoje estivesse, não, porque você está falando, talvez, para mulheres recém-diagnosticadas e que recém receberam o papel que está escrito que ela é portadora, né, dessa síndrome, como você. O que você diz para uma recém-diagnosticada? Eu diria que pode parecer assustador, e é assustador, assim, você ler isso e quando você descobre e vai procurar no Google, então eu diria, não vai para o Google, vai numa consulta com um geneticista, não se apega ao que você lê na internet. Então, por isso, não vá para o Google procurar casos de pacientes, porque se você colocar, sei lá, caso de paciente com livramento, você vai ver histórias que não tiveram bons desfechos, mas assim, fazendo tudo certinho, acompanhando direitinho, fazendo a sua parte, né? Você pode ter sucesso aí na sua jornada e não é uma sentença de morte, é um Exato. diagnóstico. Uhum. E existe, como você trouxe, né, que você tem sonhos, existe muita vida além disso e que permita, Sim, né, que você e que essa mulher que está ouvindo a gente, de repente, ouvindo você falar, continue tendo seus sonhos. Leandro, e você? O que você deixaria de mensagem final aí para quem está ouvindo a gente? Eu acho que a minha mensagem seria uma das primeiras falas da Bel. Nós, de uma forma geral, nós não estamos no controle de tudo. Né? Nós não estamos. Nós temos que fazer aquilo que depende de nós, né? Fazer medidas promotoras, executar medidas promotoras de saúde, ter uma boa adesão ao nosso plano de rastreamento, seja o plano de rastreamento para mim, seja o plano de rastreamento para vocês, para a Bel, mas nós não estamos no controle de tudo. O diagnóstico ele parece assustador e ele deve ser assustador mesmo, né, para quem passa por isso, mas com um bom plano de cuidado, e esse
esse plano de cuidado passa pelo aconselhamento genético, não de forma isolada, mas um acompanhamento, a gente vai entendendo as nuances e vai tendo um acompanhamento que aos poucos vai nos trazendo a segurança de viver com o diagnóstico, mas seguir vivendo como a Bel trouxe tão bem para a gente hoje. Perfeito. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vou deixar o Dr. Tamires dar a palavra final para a gente finalizar, mas eu acho que quando a gente traz um cenário de exceção, que não é exceção porque é a vida de alguém e é tão importante qualquer outro cenário, mas quando a gente olha o macroscópico da oncologia mamária, a gente sabe que é uma população muito pequena, que você trouxe números iniciais ali para nós do quanto essas mulheres são acometidas por síndromes genéticas e acaba sendo um pedaço da oncologia mamária, que a gente precisa da voz, né? Precisa da importância, porque eu acho que a paciente que é portadora de uma síndrome genética, né? Finalizando os 2 episódios juntos, trazendo tanto as mutações de BRCA quanto o Liferalmene, eu acho que vem um peso e uma carga de além do diagnóstico, parece que é algo ainda pior, né? Que eu recebi o diagnóstico e um plus, assim, algo que parece que coloca ela num lugar ainda mais frágil, né? Mas que a gente possa ser, como sociedade, como equipe médica, como ONGs, um lugar em que traga força, informação e tente mudar. Não vai mudar o que efetivamente essas mulheres carregam, né? O que a Bel carrega, o que é carregar e ter um diagnóstico de síndrome, mas que a gente consiga, como a Tamisi trouxe, a Bel trouxe, ressuscitar os sonhos dessas mulheres, né? Trazer vida para a jornada delas, trazer um caminho em que torne um segmento tão complexo e difícil como um segmento de rastreio de uma síndrome de Liefeld-Mene, trazer leveza para esse acompanhamento, trazer facilidade, trazer uma jornada que vai ser um pouco menos pior, trazer informação, trazer grupos de apoio, e eu acho que parece que é tudo muito pouco, mas quando a gente vai juntando um pouquinho que cada um pode fazer, a gente vai melhorando a jornada e a história e escrevendo novas histórias para essas mulheres, né? Então eu acho que esse é o nosso papel. Eu estou muito feliz com esses 2 episódios, porque eu acho que eles representam uma parcela de mulheres importantes, especiais, e mais do que isso, esses 2 episódios, eles representam famílias. Porque quando a gente fala de síndromes genéticas, a gente está falando de uma família inteira, que muitas vezes é Perfeito. devastada por uma informação que muda a história deles, né? Por culpa, como a gente falou no episódio do BRCA, que vem carregado daquela culpa de qual que é a minha escolha, essa minha escolha impacta no meu filho, na minha descendência, na minha geração. Ou será que vem o questionamento olhando retrospectivamente se eu soubesse se eu teria escolhido, mas daí a gente vê se alguém tivesse escolhido aquela história não estaria ali. E é tão profundo, mas que a gente saiba que quando a gente traz esses episódios para a gente conversar, a gente traz histórias de famílias inteiras, de gerações, né, que contaram sua história. Então, que a gente possa ajudar que mais gerações contem a sua história, apesar de um livro de receita que pode ter uma receitinha que mudou alguma coisa lá, mas que a gente mude, né? A história dessas famílias. E eu acho que muito da escolha dos temas, quando a gente pensou, né, em falar um pouco sobre isso, foi um pouco do que a Pri já trouxe, talvez não represente a parcela principal de mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama, mas representa uma parcela importante e que a gente precisa dar voz também, né? E uma coisa que a Bel trouxe ali no começo, eu não sabia ninguém que tinha tido câncer de mama com a minha idade, o principal, eu não conhecia ninguém que tinha síndrome de Liefeld-Mene e o quanto para ela foi importante quando ela encontrou outras pessoas que também tinham para poder ter essa troca, né? Então a nossa ideia de abrir espaço para falar sobre as mutações hereditárias foi muito nesse sentido de trazer histórias que possam aí servir como um guia, como uma inspiração para mulheres que estejam escutando isso, que possam estar passando pelo mesmo diagnóstico. E, assim, convido todos a conhecerem o trabalho que a Bel tem feito. A gente vai deixar depois na legenda tudo que ela citou ali das redes sociais, que realmente, com certeza, vale a pena acompanhar. Agradeço muito a presença do Leandro e da Bel aqui com a gente nesse episódio, que foi tão rico. E agradeço aos nossos parceiros por terem permitido que a gente gravasse mais essa temporada, que agora tá caminhando para o final. Esse foi o nosso último episódio, mas acho que a gente encerrou de uma maneira muito brilhante e que todos vocês continuem nos acompanhando, possam ouvir aí pelo Spotify, pelo YouTube. Para quem tá começando por esse episódio, tem muita coisa aqui. Essa já é a nossa 4ª temporada, então tem muita história linda para vocês ouvirem e verem o quanto existe de vida além do câncer de mama. Obrigada.
Tchau.